Seja muito bem-vindo ao canal do Pan Atelier. Na videoaula de hoje, eu trouxe para vocês mais um projeto utilizando o meu papel para decopagem digital de bonequinha Anne, em estilo country. Espero que vocês gostem da videoaula e eu escolhi fazer uma caixinha para guardar laço de meninas. Se você chegou aqui agora no canal, não me conhece, meu nome é Pamela Veríssimo e se você já gostou do assunto dessa aula e das outras aulas que tem aqui no canal, não deixe de se inscrever, de deixar uma curtida e de comentar. Se você ainda também não sabe quais são os meus papéis para decopagem de bonequinhas em estilo country, eu vou deixar o link do vídeo explicativo aqui no card, que eu acho que é desse lado aqui. E o link para aquisição dos papéis estará aqui na descrição do vídeo, que é o link lá da plataforma Hotmart. Vou mostrar bem rapidinho a peça para vocês, para matar a curiosidade. Olhem só que fofura. Então, na aula de hoje eu vou ensiná-los a fazer o xadrez, trabalhar com carimbo, sombreado e aplicação do meu papel para decopagem. Espero que gostem e bora lá conferir o passo a passo. Vou começar falando aqui sobre a caixinha que eu escolhi para fazer o meu porta-laços com o meu papel para decopagem de bonequinha Anne com ovelhinha, tá? Essa caixinha aqui que eu escolhi, ela mede 12 centímetros por 12 e tem 12 de altura, tá? 12 por 12 por 12. E eu já adiantei aqui alguns passos, vou explicar para vocês também o que eu já fiz, porque vocês já sabem, né, pessoal? Primeiramente, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de preparar o MDF, passando aquela base branca ou selador incolor ou goma laca, tá? Então, esse procedimento, se você ainda não sabe como fazer, eu vou colocar o link da videoaula aqui no card, que é a primeira videoaula do canal. Então, depois que eu preparei todo o MDF, lixei, eu já colori a peça, tá? Porque eu vou ensiná-los aqui a fazer um xadrez, trabalhar com carimbo, sombreado e decopagem, tá? Então, por isso que eu já trouxe a peça bem adiantada. Vou começar falando aqui, ó, pela tampa, o que eu fiz. Na parte interna da tampa, eu apliquei a cor vermelho e escarlate, nas bordinhas também. Na parte de cima, eu apliquei o tom camurça queimado, tá? E esse foi o resultado. E aqui, eu já coloquei a minha decopagem, recortei o coração, ó. E com uma lapiseira, deixa eu mostrar de pertinho, ó. Eu fiz o desenho do coração, tá? Para que eu possa passar a cola apenas nessa região e fazer a decopagem. Então, na tampa foi isso que eu fiz. Eu trabalhei com tintas acrílicas e tintas PVA, mas vocês podem trabalhar com as tintas que vocês têm, com as cores que vocês já têm em casa, combinado, gente? Então, a tampinha eu vou deixar de lado. A parte de baixo... Deixa eu ver se deu foco, deu. O que eu fiz? Eu dividi com fita crepe, tá? Aqui dá o tamanho um pouquinho maior do que a largura da minha fita. Nessa parte mais clara, eu apliquei a cor mineral, tá? Depois de aplicar o mineral, eu vim com a minha esponja marinha fazendo um marmorizado, ó. Vocês conseguem até ver o marmorizado. Eu fiz um marmorizado com a cor ocre ouro, tá? Quem ainda também não sabe fazer o marmorizado, eu vou colocar o link de uma videoaula que eu ensino a fazer o marmorizado em uma garrafa de vidro e o procedimento é o mesmo, tá? Eu fiz esse marmorizado, esse esponjadinho aqui, para que não ficasse aquele branco ou mineral, né? Aquela cor muito chapada. Depois, eu inverti a fita crepe, ou seja... A fita crepe estava colada nessa região para isolar. Aí eu fiz essa parte, sequei direitinho e isolei a parte de cima para aplicar também o camurça queimado aqui nessa região, tá? E esse foi o resultado. Agora, eu vou começar a fazer o trabalho com carimbo aqui com vocês, sombreado e fazer o xadrez também. Então, bora lá começar. Esqueci de mencionar, gente, na parte interna eu também pintei com o mesmo vermelho escarlate, tá? Aqui ainda eu não fiz a pintura porque eu gosto de pintar depois de fazer o sombreado. Então,
como eu vou começar a trabalhar com carimbo, eu vou isolar essa parte que eu pintei com o camurça queimado, tá? Mas para vocês poderem fazer isso, vocês precisam se certificar de que a tinta embaixo tá bem sequinha, para que na hora que vocês forem tirar a fita, vocês não retirem também a tinta que foi aplicada. Então, o carimbo que eu escolhi foi esse carimbo aqui. Ele é um carimbo bem despojado de linhas, eu acho bem legal. Ele é lá do site da Loucas por Caixas, então se vocês quiserem conferir os carimbos ou adquirir esse item, é só colocar no Google Loucas por Caixas que vocês vão encontrar o site delas, tá? Então, para poder aplicar esse carimbo, eu também vou utilizar a cor ocre ouro, que foi a cor que eu fiz o esponjadinho de leve. A aplicação de carimbo é bem simples, tá, pessoal? Tem outras videoaulas aqui no canal que eu mostro. Então, uma dica para vocês é sempre trabalhem com uma bandejinha, um pincel chato, ó, esse daqui meu é bem velhinho, ó, mas dá pro gasto ainda. E tenham sempre com vocês, vou até dobrar aqui, ó, que é uma folhinha de rascunho, um papel para que vocês testem o carimbo antes de virem para a peça. Deixa eu ver se tá dando foco. Tive que levantar um pouquinho a câmera para poder mostrar para vocês a peça, tá? Então, eu vou aplicar aqui, pegar um paninho aqui, aplicar essa tinta, vou colocar aqui na minha bandejinha, vou esticar com o pincel, vou posicionar o carimbo, vou fazer um teste no papel e depois eu venho para a peça. Ó, e ficou assim. Por isso que eu acho legal sempre isolar com a fita crepe, tá? Porque o carimbo ele acaba sempre passando do espaço que eu tinha separado por conta do tamanho dele, tá? Então, vocês vão fazer esse procedimento aqui em todos os lados da caixinha. E depois, eu vou secar aqui com o secador e vou dar uma desgastada com a lixa para que essa estampa não fique tão aparente, antes de começar o sombreado. Como eu quero fazer apenas um leve desgaste, eu vou utilizar essa lixinha aqui, ó, que é da Rhinosoft, gramatura 220, e vou lixar bem suave. Tiro bem o pozinho, ó, e o resultado ficou assim. Não tem problema, pessoal, que ficou um pouco mais manchado, mais aparente em outro lugar e outro não, tá? Porque aqui é só pra ficar um fundo legal. O destaque mesmo que eu vou dar vai ser no xadrez, aqui na parte inferior. E agora, para poder deixar um acabamento mais bonito, melhor, eu vou fazer o sombreado. Então, peguei aqui a minha água, um paninho seco. Vou utilizar o pincel da Ceramic angular de tamanho 12, deixar ele um pouquinho aqui na água. E vou fazer o sombreado com a mesma cor, tá? Que é o ocre ouro. Vou aplicar 2 demãos desse sombreado e depois eu vou dar uma envelhecida com o tom castanho. Se você ainda tem dúvidas de como fazer um sombreado perfeito, eu vou colocar o link da videoaula que eu gravei especialmente com esse assunto, tá? Que eu mostro bem detalhadamente o movimento do pincel, como que eu faço, tá? Então, aqui, eu vou passar bem rapidinho essa etapa. Primeiro, eu sempre falo isso pra vocês, nunca trabalhem com um pincel angular seco. Ele precisa sempre estar hidratado em água e antes de vir pra peça, dependendo do tamanho, vocês podem trabalhar num azulejo ou numa bandejinha. Nesse caso, como eu tenho uma extensão legal aqui pra poder trabalhar, eu vou direto pra peça. Então, onde eu vou sombrear? A parte superior e a parte onde eu coloquei aqui, ó, próximo da fita crepe. Então, vamos lá.
Olhem como a peça já fica diferente, já dá um outro ar, o sombreado. E, como eu comentei, para dar mais uma envelhecida também, agora eu vou aplicar uma demão bem transparente com a cor castanho. Eu vou colocar essa tinta aqui, ó, na bandejinha que eu já tava trabalhando, porque é só um pouquinho. Nós temos que aproveitar, né? Já comecei a usar a bandejinha, agora eu vou terminar. Então, vou colocar aqui para vocês poderem ver. E, pessoal, aqui a ideia é não exagerar nesse tom mais escuro, tá? É só para dar uma queimadinha de leve e não para esconder o que a gente já fez de camadas aí de sombreado. Olhem só a diferença. Talvez na câmera vocês não consigam ver tão nitidamente quanto pessoalmente, mas vocês fazendo essa peça, vocês vão ter uma dimensão aí de como fica legal dar essa envelhecida, tá? Aqui eu achei que posso escurecer mais um pouquinho, volto. Vou pôr pra lá a água, porque nós não vamos utilizar por enquanto. Meu pincelzinho angular também. Vou secar para poder retirar a fita crepe e inverter. Então, essa parte aqui de cima já está ok. Agora, nós vamos começar a fazer o xadrez. Prontinho, ó, retirei a fita crepe e ficou perfeitinho o sombreado, não passou pro outro lado, tá? Então, agora eu vou inverter a fita crepe. Por quê, pessoal? Porque para poder fazer um xadrez com linhas perfeitinho, na hora que eu estiver utilizando o pincel liner, eu vou continuar aqui sem parar. Se eu não tivesse essa fita isolando, ia ficar meio marcadinho. Eu ia ter que ficar toda hora passando o cotonete, porque ia sujar o outro lado que já tá pronto. Então, colei direitinho, porque essa minha parte já está 100% seca. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar o papel para decopagem aqui, ó, mostrar para vocês. Eu vou fazer esse mesmo xadrezinho aqui com linhas que tem na roupinha da bonequinha, tá? Para combinar. Então, para isso, vou precisar da água, um pincel liner, ó. Esse daqui é o número 0 da Condor, referência 422. E as cores vermelho escarlate, rústico e mineral, tá? Então, vamos lá. Ver se eu vou conseguir mostrar todos os elementos para vocês. Então, eu vou começar pelo vermelho escarlate, tá? Então, como que eu vou fazer? Primeiro, eu vou hidratar o meu pincel em água. Deixa eu pegar meu paninho que tá úmido aqui. Ó, tira um pouquinho do excesso. Eu vou colocar aqui na tinta, minha tinta tá um pouquinho dura, mas não tem problema. Eu vou dar uma trabalhadinha aqui, ó, no meu azulejo, para que essa tinta dê uma aguadinha, que ela fique boa para poder fazer as linhas, tá? Eu vou apertando e girando o pincel. E aí, por onde eu vou começar? Eu vou começar fazendo as linhas aqui no meio, venho pra ponta e a outra ponta. Então, eu vou fazer 3 linhas na vertical. Vamos ver como que vai ser melhor pra eu fazer assim, ó. Tá? Então, eu tento manter a minha mão firme pra fazer o mais reto possível. Mas assim, gente, tá vendo, ó? Borrei um pouquinho, eu vou fazer de novo, porque eu tô tremendo um pouquinho hoje. Então, não é todos os dias que a gente consegue fazer linhas perfeitinhas aí, mas não tem problema. Vem com o cotonete, dá uma limpadinha. A tinta também ainda não tá muito boa. Deixa eu dar uma trabalhada mais aqui. Eu vou pular ele porque ainda tá molhadinho que eu limpei, eu vou fazer o outro lado.
Vou limpar. E assim, gente, eu não me importo de ficar um pouquinho torto, tudo, porque eu não fico me limitando a linhas. Eu poderia muito bem pegar uma régua, riscar tudo e depois vir com um pincel cobrindo o grafite, mas eu não gosto, eu acho que fica muito artificial. Aqui já dá pra ver que foi feito à mão, então não tem como a gente atingir a perfeição, tá? Vou colocar um pouquinho do branco aqui. Então, eu fiz 3 risquinhos aqui com o vermelho escarlate. E agora eu vou fazer com o branco, ó. Aperto e giro meu pincel e vou fazer aqui, ó, do ladinho. E por último, na vertical, eu vou utilizar agora a cor rústica. Ó, no começo vocês vão achar estranho, vai parecer meio Frankenstein, mas depois vai ficar bonito, tá? Então, na vertical, essas são as linhas que eu quis fazer. E agora eu vou fazer na horizontal. Então, eu vou voltar aqui, ó, com o vermelho escarlate. E vou fazer uma linha com a cor mineral também na horizontal. Prontinho, somente isso, tá? Então, antes de começarmos a dar um melhor acabamento com o sombreado, eu vou secar essa parte, vou dar uma limpadinha aqui e já volto para fazer o sombreado, porque vocês vão ver que vai dar muita diferença. Para sombrear, eu também vou utilizar o tom castanho, ó, esse aqui que eu já tinha colocado até aqui na minha bandejinha. Eu vou utilizá-lo e vou fazer o sombreado com o mesmo pincel de tamanho 12, tá? Mesmo procedimento. Eu vou tentar colocar um pouquinho mais pra cá, ó. Só um pouquinho de tinta. Começo no centro e faço o movimento de vai e vem. Ó, meu pincel ainda tá seco. Volto, tiro um pouquinho do excesso e venho pra peça de novo. Sombreado, vocês precisam treinar. Escolher um pincel que vocês consigam se adaptar, que vocês gostem. E vocês vão conseguir melhorando a cada projeto. Tá bom, gente? Aqui, ó, eu tô sombreando com a fita crepe, porque já tá aqui, mas eu prefiro sombrear sem. Mas eu vou mostrar pra vocês que assim também dá, tá? Ó, vai e vem. E vou sombrear 2 vezes. Então, eu vou secar e aplicar mais uma demão. Agora, com sombreado seco, eu retiro a fita crepe. E aí, como vocês podem notar, passou bem pouquinho, porque o sombreado, ele precisa de água, então a água acaba passando por debaixo da fita. Então, eu peguei um cotonete, dei uma umedecida, ó. E aí, eu vou tirando suavemente. Aqui. Ó. Então, não demorem muito pra fazer isso. Deem uma pré-secada no sombreado pra poder tirar a fita e façam essa limpezinha, ó. Saiu tudinho. Pronto. Então, olhem só que legal que ficou. Eu vou mostrar os demais lados pra vocês, ó. Eu já tinha adiantado. Dá todo um charme pra peça, né? E o fundo também já havia pintado e fiz o sombreado nas laterais com o mesmo tom castanho pra dar um acabamento melhor. Pra continuar a cor que eu fiz o sombreado aqui de baixo. Tá bom, pessoal? Então, aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou pintar essas bordinhas, porque eu sei que tem muita gente que tem dúvida. Fala, ai, Pamela, eu não consigo pintar, eu borro. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Eu vou utilizar a mesma cor ocre ouro pra fazer essa pintura, porque foi a cor que mais prevaleceu aqui no meu sombreado.
Eu até poderia fazer de castanho, mas eu acho que vai ficar muito escuro. Então, eu vou pegar aqui a tinta da minha própria tampinha. Vou pôr pra lá essa bandejinha, porque agora eu não vou utilizar mais. E como que eu faço, gente? Eu pego um pincel bem fininho. Eu acho que eu comentei já em uma outra videoaula com vocês, mas eu acredito que eu não tenha mostrado. Então, eu deixei, ó, o meu pincel hidratando na água, ó, tiro o excesso, que as cerdas precisam estar bem úmidas. Molho aqui, ó, na tinta e venho bem devagarzinho fazendo a pintura, tá? Eu já faço um pouco mais rápido, porque eu já tenho uma certa prática. Mas se você está começando agora, vá devagar, ó. Tá vendo, gente? Não borro o outro lado. Eu viro, ó, e continuo. Então, esse pincelzinho aqui, eu deixo, olha só, perfeitinho. Esse pincelzinho eu deixo só pra isso, tá? Eu vou falar o número dele pra vocês. Ele é da marca Castelo, referência C521, numeração 8. Então, agora aqui, ó, eu vou tomar cuidado pra não encostar na parte que eu já fiz. Então, eu vou deixar essa partezinha aqui secando. E eu acredito que uma demão já vai ficar legal, não vou precisar aplicar duas aqui não, tá? Secando, depois eu vou aplicar o verniz acrílico fosco, que é o verniz que eu gosto de trabalhar. Então, a parte de baixo vocês só vão ver na decoração final. Agora eu vou começar a falar sobre a tampa, porque nós vamos fazer também uma decopagem e outras técnicas. Então, aqui na tampa, eu tinha mostrado pra vocês que eu risquei com uma lapiseira, dei uma apagadinha de leve, porque hoje eu quero fazer diferente. Eu não vou querer passar a cola aqui na parte de trás do meu papel, eu vou querer passar aqui na peça. E aqui, ó, o coraçãozinho, eu vou colocar ele bem posicionado aqui na beiradinha da caixa, tá? Então, pra fazer essa colagem, eu vou hoje mudar a cola, eu vou utilizar a cola branca para ateliê, para eu ver também como que se comporta aí o papel para decopagem com essa cola. Separei aqui, ó, um pincel chato, esse daqui é de número 12, tá? E aí eu vou aplicar a cola apenas nessa região. Eu poderia passar a cola na tampa toda? Poderia, mas como eu quero fazer um sombreado, fica ruim fazer um sombreado em cima de cola, tá? Então eu prefiro concentrar aqui nessa parte onde eu demarquei o coração com a lapiseira e vou aplicar a cola nessa parte. Então, vou colocar a cola aqui na bandejinha para não correr o risco de colocar muita cola e vou esticando com o pincel. Posiciono o papel, coloco o plastiquinho por cima e com um paninho eu vou alisando, tá? Prontinho, tá? Eu vou secar com o secador e vou começar a fazer o sombreado. E essa cola aqui que sobrou, gente, é lixo, não tem como voltar pro potinho. Eu vou colocar o meu pincelzinho na água. Vou secar. Agora eu vou voltar com o mesmo pincel angular de tamanho 12 e a tinta castanho para fazer o sombreado. Então, eu vou colocar essa tinta bem pouquinho aqui no meu próprio azulejo, ó. E como esse espaço aqui, ele não é muito extenso para eu trabalhar, eu vou trabalhar aqui no meu azulejo antes para matizar a tinta. Depois eu venho aqui pra peça, ó. Aqui, ó, peguei, tinha esquecido ele lá do outro lado, ó. Bato onde ficou a marcaçãozinha de água e continuo o sombreado. Esse sombreado, pessoal, é opcional, tá? Se você não quiser fazer também, não tem problema. Eu faço porque dá um melhor acabamento para decopagem. Eu acho que fica bem mais integrada
a decopagem, fica bem mais bonito. As pessoas até vão questionar se é realmente uma decopagem, se a peça não foi pintada aqui. A peça não, né? A bonequinha, se ela não foi pintada aqui na caixinha. Tem um pelinho aqui. Saiu. Depois eu faço o retoque ali. Vou fazer o outro lado, porque ainda dá pra eu fazer sem precisar secar com o secador. Olha, como vocês podem notar, esse projeto todo, eu estou utilizando apenas o pincel angular de tamanho 12. Então, dependendo do projeto, vocês não precisam ter vários pincéis angulares, tá? Tenha um de tamanho razoável aí, que dá certo. Que pincel angular é um investimento um pouquinho alto, gente, mas vale cada centavo. Eu falo isso com bastante propriedade porque o sombreado dá muita diferença na peça, ó. Então, a primeira demão eu tô passando aqui com vocês bem detalhada, porque eu sei que também tem pessoas que gostam de ver essa etapa aqui no canal. Porque essa etapa de sombreado, embora seja praticamente a mesma coisa que eu fiz na tampa não, na parte de baixo, por ser um sombreado ao redor da figura, tem uns detalhezinhos a mais aí no movimento da mão para vocês verem. Ali era uma parte reta da divisão das cores da parte de baixo, e aqui você tem que fazer todo o contorninho da decopagem, tá? Então, ó, por enquanto tá manchado, porque a primeira demão sempre fica. Eu vou secar, aplicar a segunda demão e vocês vão ver a diferença. E a tampa ficou assim, com duas demãos de sombreado com a cor castanho. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Dá um outro ar, não dá? Coloquem aí nos comentários se vocês preferem a decopagem com sombreado ou sem. Pra finalizar aqui, antes da gente passar o verniz, eu vou fazer uma pátina também com a cor castanho e o pincel de cerdas naturais ou cerdas duras, esse daqui é da Condor, número 18. Eu vou fazer uma pátina aqui, porque ficou uma pintura muito chapada, né? Eu vou dar mais uma envelhecida aqui, para que combine mais com o estilo country. Prontinho, ó, vai ficar um pouquinho mais escuro, mas vai ficar algo bem sutil. Vou colocar aqui com a peça pra vocês verem, ó. Que lindeza, né? Então, eu vou secar aqui essa pátina que eu fiz também e vou passar o verniz acrílico fosco e vou voltar para fazermos a decoração final, porque vamos trabalhar com barbante rami. Vou falar pra vocês que tipo de pezinhos que eu vou colocar. Então, é isso. Agora eu levanto pra cortar. Cortei. Pronto. Olha só, que bacana. E agora eu vou fazer um lacinho duplo com o barbante rami. Deixa eu cortar essa ponta aqui que tá... Vou cortar aqui, deixa eu ver. Vou cortar aqui e já mostro pra vocês. Eu corto no olho, tá, pessoal? E como que eu faço o laço? Eu faço uma volta aqui, ó. Giro,
faço uma alça, passo aqui por dentro. Ó, aqui eu coloco um dedo indicador e o outro do outro lado. E aí eu começo a puxar. E aí eu vou regulando o tamanho que eu quero do meu laço. E esse laço eu vou colar aqui, só que ele tá muito grande. Tira um pouquinho. Aí eu vou acertando com o dedo, tá? Então, aqui ficou muito comprido. Eu junto as pontas e corto. Já tá comprido ainda. Tô. E vou colar aqui em cima da minha emenda. Eu vou ver mais ou menos onde é o centro. E vou passar a cola quente também. Minha cola quente aqui, o fio não chega, ó. Olhem só, gente, que fofurinha, ó. Bem mimosinha, bem bonitinha, né? Vou colar também umas meia pérolas de pezinho. Então, eu separei aqui a minha cola de silicone. E aí, eu tenho um potinho, ó, cheio de meia pérolas. Então, eu vou pegar 4 aqui. Quem quiser pode colar com a cola quente ou com cola branca. Eu gosto de colar com essa cola de silicone ou cola branca. A cola quente, né, pessoal? Já falei em outra videoaula aqui, eu não sou muito fã. Eu sempre queimo o dedo e fica aquela fiação toda. Então, vamos passar a cola aqui. A tampa, pra não ficar também muito sem graça assim, né, pessoal? Sem muitas firulas. Eu vou colocar só esses chatons dourados, tá? Que eles são um pouquinho envelhecidos também. Porque a pintura country não pede muitos adereços, como pérolas, flores, tá? Então, eu vou colocar um chatonzinho aqui, ó, de cada lado com a cola branca. E em 2 lados eu vou colocar 2 chatons. Então, eu faço assim, ó. Prontinho. Agora, essa cola, depois ela vai secar, vai ficar transparente, tá? É bom sempre dar uma apertadinha assim, ó. Pra que os chatons fixem melhor na peça. E olhem só que fofurinha que ficou a caixa. Olhem só que bacana, ó. E aí vai de gosto, tá, pessoal? Incrementar mais, incrementar menos. Quem quiser, vai aí uma sugestão. Vocês podem escrever laços aqui à mão, com aquela letra em estilo country. Ou vocês podem pedir para cortar a palavra laços e colar aqui nessa região, tá? Eu não gosto muito de colocar essas informações nas caixas, porque a pessoa fica livre. A minha ideia é oferecer essa caixinha aqui como caixa para laço. Mas, de repente, se a cliente quiser usar essa caixa para guardar itens pessoais da filhinha ou da prima, enfim, de uma criança, pode. Agora, se a caixinha tiver escrito laços, é só para guardar laços, tá? Então, essa é a minha sugestão para vocês, bem simples aí, utilizando o meu papel para decopagem de bonequinha em estilo country, bonequinha chamada Anne, essa tem uma ovelhinha, tá? Espero que vocês tenham gostado e para um próximo projeto eu quero trazer para vocês aqueles trios de potinhos de kit higiene para bebê. Então coloquem nos comentários se vocês também querem uma videoaula de potinhos para kit de bebê, tá? E então é isso, esse é o segundo projeto que eu trago aqui para o canal, com o meu papel para decopagem digital. Então, se você não sabe sobre os meus papéis para decopagem, o vídeo explicativo eu vou colocar linkado aqui no card.
E o link da plataforma Hotmart para vocês adquirirem os meus papéis eu vou colocar na descrição desse vídeo. Combinado? Por hoje é só. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!